Paz do Senhor. Estava ouvindo ali o presbítero Rogério falar. São 52 domingos, contando hoje, que tivemos em cada um deles um tempo sagrado, em que celebramos com gratidão aquilo que Deus tem feito, fez e tem feito por nós. Domingos que separamos para louvá-lo, adorá-lo, derramar os nossos corações perante Ele, dizendo a Ele o quanto nós o amamos. Porque o Senhor tem prazer de ouvir dos nossos lábios, ainda que Ele conheça, antes que falemos, mas Ele tem prazer de ouvir o quanto nós o amamos. Um ano difícil, sim. Mas, quanto maior a dificuldade, quanto piores as circunstâncias, mais nós vemos Deus agir. E também vemos a intensidade do amor dele por cada um de nós. Perdemos muitas vezes oportunidades em função da nossa vida terrena, compromissos. Perdemos muitas vezes a oportunidade dele ouvir dos nossos lábios, no reflexo do que há dentro do nosso coração, o dizer a Ele: Senhor, obrigado por estar em Tua casa. Ele nos presenteia com tudo. Mas muitas vezes nós nos apegamos naquilo que Ele age por nós e não nos apegamos a Ele. Então eu louvo a Deus porque o tempo que nós gastamos em cada domingo, meditando na palavra do Senhor, foi extraordinário. Deus nos deu a oportunidade de crescer em graça e conhecimento dele. Eu tenho total convicção que se você foi um grande visionário espiritual, saber o privilégio tão grande que Deus deu a nós. E eu somo aquilo que o presbítero Rogério disse, somo também aquilo que o pastor Ineildo muitas vezes comenta.
momentos tão difíceis. Para quem os viu e realmente hoje dizer: como é bom estar com vocês, que venceram uma batalha terrível. Talvez outros tenham também vencido e podem no chegar deste último domingo de 2025, poder dizer ao Senhor: Senhor, obrigado pelo grande privilégio a nós concedido, de muitas vezes entrarmos nesse lugar como um farrapo, um pó, mas saímos daqui tão renovados que continuamos a batalhar e muitas vezes sem saber até de onde vinham as forças. Então, eu tributo ao Senhor. Particularmente eu me sinto privilegiado de que em cada domingo poder ter a oportunidade e a direção do Espírito de Deus de levá-los através da Bíblia Sagrada, juntamente com vocês, a nos assentarmos aos pés de Cristo. Como é bom assentar-se aos pés do Senhor. Deuteronômio 33:3 diz assim que aqueles que estão nas mãos do Senhor, Ele os coloca aos seus pés. O Senhor tem prazer, como Ele disse a Marta, relacionado a Maria. Marta disse: Senhor, não se te dá que eu te sirva só. Mande Maria me ajudar. E o Senhor vira para ela e diz: Marta, Marta, você está cansada, preocupada, com muitas coisas. Mas Maria escolheu a melhor parte. Que foi o quê? Maria assentou-se aos pés do Senhor. Então eu não sei se você tem a mesma alegria que eu estou tendo hoje, de dizer: Senhor, obrigado por 52 domingos que eu pude ouvir tua voz, que eu pude abrir os meus lábios para dizer o quanto eu te amo, que também pude abrir os meus lábios para, através de, particularmente, um louvor, eu dizer: Senhor, me perdoe, por muitas vezes não ter te louvado como eu deveria louvar. Perdoa-me, Senhor, por muitas vezes entrar em tua casa somente com o meu corpo, porque a minha mente estava muito longe daqui. Mas chegamos ao último domingo do ano, com uma bandeira de vitória hasteada. Eu não sei, eu quero dizer ao Senhor: muito obrigado pela vida que me deste em todo este ano. Por cada domingo, por cada EBD, por cada ensino, por cada vinha, por cada palavra que eu ouvi. Obrigado pela minha condição cognitiva, de estar totalmente desbloqueada,
para ter condição de assimilar. Tudo aquilo que foi lançado aos meus ouvidos, transportado ao meu coração. E hoje, quando eu penso em tudo, fico feliz do Senhor tirar do coração e me trazer à memória. Posso dizer que ano maravilhoso. Disse no início que ano difícil. Mas eu complemento dizendo que ano maravilhoso. Quantas circunstâncias que você passou difíceis. Quantos momentos que o teu barco começou a sentir os reflexos do vento, das ondas, a ponto até de dizermos como Pedro disse: Senhor, não se te dá que pereçamos, quer dizer, Senhor, tu não estás preocupado com o que eu estou passando? E o Senhor, bem de perto, dizendo: fala baixo, que eu nunca saí de perto de você. E antes de você abrir os teus lábios para falar isso comigo, eu te livrei de tudo. Você dormia e eu trabalhava. Você acordava e eu ficava feliz de que a minha obra na tua vida tinha continuidade. Então, amados, eu nesse culto quero ser muito grato a Deus. Muito grato. Quantos de nós recebemos procedimentos do Senhor que já nós nem imaginávamos mais receber? Quantos de nós também fomos podados? Reclamando até, mas Senhor, eu tenho produzido frutos. E o Senhor disse: eu te podo por causa disso. Se você não produzisse, eu não me preocuparia. Mas por você produzir, eu quero que você produza ainda mais. Eu te podei muitas vezes. Podei. Houve momentos que o Senhor fechou portas. E que nós sentimos o impacto. Mas quando vimos a porta que Ele iria abrir e que abriu, nós pedimos até perdão porque reclamamos. Porque Deus faz muito mais do que pensamos ou imaginamos. Ele vai além. Nós não merecemos, mas Ele vai além. E eu quero, nesse último domingo, ser bem simples. Eu até fiz questão de ver se eu não tinha errado em algo que eu tenho dito aí. A Bíblia tem 66 livros, 1189 capítulos e 31.102 versículos. Eu fui conferir se eu não tinha errado. Na minha conferência eu tive que repetir 10 vezes. Cada vez dava um número. Até o momento que eu falei: Senhor, leva cativo o meu pensamento ao teu trono para que eu não tenha que repetir de novo, senão nem vou para o culto. Conferimos, e eu quero dizer que do meio dos 66 livros, 1189 capítulos, e dos 31.102 versículos, Deus usou este ano os deles para me pôr em pé. Quantas mudanças de ministrações que o Senhor fez por tua causa.
por minha causa. Deus é específico. E eu hoje só vou ler 2 passagens. E nelas fazer uma reflexão de quem somos nós e de quem é o Senhor. Você pode até pensar, se o pastor for pregar de quem somos nós, de quem é o Senhor, o culto não termina nem na quinta-feira. Mas eu vou pedir que você avalie comigo 2 passagens. Uma delas 600 anos antes de Cristo, aproximadamente. A outra, 60 anos depois de Cristo. Portanto, entre uma e outra, quase 700 anos de distância. E vamos ver o que diz uma e o que diz a outra. Não precisam ficar em pé, eu já vou olhar, porque a leitura é um pouquinho extensa. Mas você vai abrir a tua Bíblia, primeiramente, no livro de Jeremias, no capítulo 31. E nós vamos ler a partir do 31 também. Capítulo 31, a partir do verso 31. Mas eu quero orar antes. Agora sim, pedir que você fique em pé, para nós pedirmos ao Senhor que neste último domingo, Ele leve a tua mente agora cativa ao trono dEle. Nada impeça de você compreender a palavra. Porque jamais vai ter frutificação na minha vida se a minha mente não compreender o que nós vamos ouvir. Depois que a minha mente capta, ela é transportada e transferida para o meu coração. Então, feche os teus olhos. Agradeço ao Senhor por esse último domingo de 2025, que nunca mais vai voltar. Ele termina hoje. E não tem mais como recuperá-lo. Mas ainda tem uma oportunidade de você dizer, Senhor, não me deixe perder tanto tempo como eu perdi neste ano. Muitas vezes, envolvidos em situações que se tornaram até impedimento de eu estar em tua casa. Mas leva agora a minha mente cativa. Senhor, retira a minha preocupação de amanhã, porque o amanhã te pertence, não pertence a mim. E tire também o arrependimento do ontem, porque o ontem também é teu e já passou, não é meu. Mas o presente é meu. Hoje, diz a palavra, hoje, se ouvirdes a minha voz, não endureçais os vossos corações. Pai, vamos ler, meditar na tua palavra. Quantas situações têm ocupado a nossa memória, a nossa mente. Quantos pensamentos passaram por nós neste ano. Quantas situações que tentaram remover a paz, que é eterna porque tu nos dás. Quantos momentos que tentaram roubar a nossa alegria. Mas nós te clamamos. Torna a dar-nos a alegria da tua salvação, e tu viestes ao nosso encontro.
Quantos momentos também perdemos, Senhor, por coisas sem importância. E te pedimos perdão. Mas nesse momento, leva-nos espiritualmente diante do teu trono. Desobstrua os nossos ouvidos, as canalizações espirituais entre o teu trono e a terra. E dá-nos a alegria de mais uma vez, ao terminarmos esse culto, sairmos dizendo: Deus falou ao meu coração. Te pedimos isto, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Podei-vos assentar. Essa primeira passagem de Jeremias, capítulo 31, é um capítulo onde Deus traz para o seu povo Israel essas gloriosas. E ele confirmava com o seu povo acontecimentos duros, gloriosos. Mas chega um momento que a nação se esquece. Assim como nós. Porque as promessas do Senhor, não sei na vida dos meus irmãos, mas na minha vida, todas elas, eu esperei alguns anos para vivenciá-las. Não sei se o coração do pastor é mais duro do que o teu. Mas quando eu tive uma promessa, numa das piores circunstâncias da minha vida, em que o Senhor dizia, numa sexta-feira chuvosa, São Paulo inundado, pouquíssimas pessoas no templo em Pinheiros. E naquela noite eu ouvi uma promessa que dizia: eu te farei próspero. Te colocarei ao lado de homens influentes da nação. E te levarei à televisão. Irmãos, sem condições financeiras alguma, eu disse: Senhor, eu creio porque é fiel, mas eu vou orar como Pedro, me ajude na minha incredulidade. Eu esperei 25 anos. Foram 25 anos. Irmãos, Caleb deve olhar para mim e dizer assim: rapaz, eu esperei 40. Mas foram 25 anos que a ansiedade e a inquietação batia a porta do coração cotidianamente. E o Senhor nos ensinando que Ele tem o tempo determinado para tudo. Não procure abreviar nada. Se alguém tiver que abreviar, é Ele. Nesses momentos que Deus revela a nós o quanto Ele nos ama. Paulo diz assim: eu conheço um homem que há 14 anos
Se no corpo ou se fora do corpo, eu não sei, foi arrebatado até o terceiro céu. Meus irmãos, ele guardou 14 anos. Um acontecimento glorioso na sua vida. Muitas vezes Deus permite momentos difíceis para nos dar estrutura de que nem tudo que Ele nos dá, muitas vezes é para ser dito. Tem o tempo para ser revelado. Paulo esperou 14 anos para contar isso. O povo de Israel tinha promessas gloriosas. Mesmo assim, arrefeceram na obediência e na fé. Mas vamos ler Jeremias 31. Ele já começa dizendo assim: eis que dias vêm, diz o Senhor, em que farei um concerto novo. Eu admiro o linguajar do Senhor. Jesus chega para os seus discípulos e diz assim: um novo mandamento eu vos dou, que ameis uns aos outros. Mas ele tinha falado isso tantas vezes. Como é que é novo? É novo o pós-obediência da nossa parte. Ele vem falando. E aqui essa palavra concerto quer dizer aliança. Aliança solene. Aliança sem possibilidade do não cumprimento. Porque o Senhor traz a sua marca na sua coxa, fiel e verdadeiro. Deus é fiel. Isaías 34 diz que nenhuma palavra que saiu da boca do Senhor, nenhuma, vai faltar no seu cumprimento. Isaías 64 diz: desde a antiguidade não se viu, nem se percebeu, nem subiu ao coração do homem, um Deus, além de ti. Aqui é que está o segredo. Que trabalhe para aquele que em ti espera. O problema é a confiança independente do tempo. O Senhor é o próprio tempo, Ele é a promessa, Ele é o cumpridor, Ele é tudo. E se Ele disse algo a você, e há muito tempo você talvez já esteja claudicando na tua fé, na tua caminhada, na expectativa e na esperança, quero lhe dizer algo glorioso. Ele é fiel e nenhuma palavra que sai da boca de Deus vai cair por terra sem que tenha o cumprimento devido dela. Esse povo, com toda a fragilidade e até postura idolátrica, questionamentos que, segundo os olhos da nação, não era da forma que eles queriam. Mas o Senhor agora volta e renova, dizendo: um novo concerto, uma nova aliança eu farei com este povo. Agora, que aliança? Eu farei esse concerto com a casa de Israel, com a casa de Judá. Que coisa tremenda. A nação de Israel se dividiria. Israel
com 10 tribos debaixo do reinado de Jeroboão. Judá, 2 tribos, debaixo do reinado de Roboão, filho de Salomão. Tudo produzido por uma desobediência, e a desobediência foi mesclar-se com o povo ímpio, idólatra, que rejeitavam o Senhor. E Deus rasga a nação em 2. Reino do Norte chama-se Israel, Reino do Sul, Judá. E ele agora está fazendo um grande benefício, independente das circunstâncias, porque o Reino do Norte, Israel, praticamente foi dizimado na sua essência através do povo assírio. Perderam a origem, tornaram-se os samaritanos, um judeu não puro. O Reino do Sul, Judá, Benjamim, levado para o cativeiro babilônico, aonde lá penduraram as harpas, não cantavam mais. O inimigo dizia para eles: cante para nós um dos cânticos que vocês entoavam lá em Sião. E eles diziam: como vamos entoar esses cânticos em terra estranha ou dentro da escravidão? O pior momento da nossa vida é quando Deus pede de nós fidelidade do louvor e nós não achamos não ter condições de louvá-lo. Eu vou dizer uma coisa: o choro na luta é o que mais mexe com o coração do Senhor. Eu farei agora um novo concerto, uma nova aliança. E ele diz: não conforme o concerto que eu fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles invalidaram o meu concerto, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Apesar de eu dizer a eles: vocês, para mim, é a minha noiva, e eu para vocês sou o noivo. Mas eles desconsideraram isso. Quantas vezes nós não duvidamos do Senhor? Quantas vezes? Se alguém aqui disser que nunca duvidou, é mentiroso. Porque houve circunstâncias que a nossa fé foi um tanto abalada. O Senhor a renovou, louvado seja o nome dEle. Mas nós passamos por um momento de indecisão. O conserto agora não é tirá-los da escravidão. Eu já os tirei. É um novo conserto agora. Olha o que ele fala. Mas este é o concerto que eu farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Você pode ler comigo? Vai. Olha a aliança. Deixa a mente livre. Não bloqueie a tua condição cognitiva de compreender e armazenar. Deixa a minha palavra entrar. E quando entrar na tua mente, eu vou escrevê-la no coração. Nunca mais ninguém vai roubá-la de você. Olha que concerto, olha que aliança. Veja, a gente acha que Deus vai pedir para nós coisas tão difíceis. Por isso que falei dos 52 domingos, que privilégio que nós tivemos de ouvir a lei do Senhor. De ouvir o agir do Espírito de Deus, desbloqueando toda a canalização espiritual do trono de Deus até o nosso coração, a nossa mente. E Paulo
Em Coríntios ele diz: vós sois a nossa carta, escrita e lida por todos os homens. Olha o cumprimento do que o Senhor está dizendo aqui em Jeremias. Vocês são uma carta não escrita com tinta e nem tábuas de pedra, primeira aliança, mas agora vocês são uma carta escrita com o sangue de Cristo e nas tábuas de carne do vosso coração. Não precisa abrir a boca, porque nós deixamos exalar o bom perfume de Cristo, porque Ele está incubado, Ele está entesourado, Ele está escondido aqui dentro. E muitas vezes no teu olhar, alguém pode te dizer: você tem alguma coisa de diferente. E começa a ler o que está escrito dentro de você. Esta é a aliança que o Senhor quer. Muito bem, alguém fala: pastor, mas esse daí é o Velho Testamento. Vamos a Hebreus. Capítulo 8. Vamos ver se tem diferença. 600 anos do que esta 60 anos depois de Cristo. 600 anos antes de Cristo, portanto, 2.600 anos atrás. Saram. Agora vamos ver o escritor de Hebreus, no capítulo 8, a partir do verso 10. Pronto, já está aí. Agora você vai ler comigo e vai ver qual é a diferença disto, se para nós também não é um renovar de aliança. E vamos ver o que é que Deus pede de ti, pede de mim, pede de nós. O que é que Deus pede? Sabedor das circunstâncias que vamos viver, porque este é o concerto que depois daqueles dias eu farei com a casa de Israel. Ué, mas então é só com o judeu. Não é para nós. Só que em Efésios 2, quando você começa a ler do 11, o Senhor está dizendo que nós somos o novo Israel dele. Se somos o novo Israel de Deus e pertencemos à família de Deus, esta nova aliança é para nós. Para eu poder dizer que Deus é o meu Deus e que eu sou propriedade dele, eu tenho que viver essa aliança. Então ele diz: esta é a aliança que depois daqueles dias eu farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Leiam para mim. Tem alguma diferença do que Israel ouviu? Mas ele diz também para nós a mesma coisa: não aquela que eu os tirei do Egito. E para nós, não aquela que eu os tirei do mundo. Eu estou dizendo agora com quem diz que eu sou Deus para ele, e eu digo que ele é o meu povo. É a igreja, o novo Israel. E o que é que o Senhor está pedindo? O Senhor não depende de eu conhecê-lo para ele ser Senhor. Ele é Senhor independente de eu conhecê-lo. Ele não será Deus depois que eu conheça. Ele é Deus mesmo sem eu não conhecê-lo. Ele é, ele foi, ele é e sempre será. Independente da minha rendição. E ele diz: porém as minhas leis, aonde? No vosso
Por isso que quando a palavra diz que nós temos a palavra de Deus por vocês lembram? Testeira entre os nossos olhos. Sabe o que ele está dizendo? O que está aqui, o que vem para cá, o que é de compreensão nossa, será o escudo contra todo dardo do diabo lançado contra a minha mente. Ah, tem um escudo aqui. E o Senhor diz, é a minha palavra que eu coloco por testeira entre os teus olhos. Colocarei no seu entendimento e em seu coração as escreverei. Agora leia o resto, vamos. E eu... E agora, esta lei, esta aliança, esse concerto vai produzir algo. E aqui está o segredo de termos esta aliança. Verso de número 11. Quero que você leia comigo. Vamos. E não... Olha agora. Olha o resultado da nova aliança, do novo concerto. Conhecimento de quem é o nosso Senhor. E agora aqui mostra o quê? Uma particularidade. Meus irmãos, o nosso cérebro, todos são iguais. Agora, a reprodução do que está, do que vai nele, é diferente. Se você deixar a lei do Senhor tomar toda a tua área cognitiva, onde armazena as intenções, conhecimento, as informações, para que você possa vivê-las, se você deixar, você vai ter um conhecimento do Senhor como nunca. E Ele vai ter prazer em te revelar. E um detalhe, quando Ele disse para Pedro, Pedro, não foi carne e sangue que te revelou, não foi o homem que te revelou. O que Ele está dizendo aqui? Ninguém vai dizer conhece o Senhor, porque todos me conhecerão. O Espírito de Deus, nesse novo concerto, vai iluminar os olhos do nosso entendimento. E a palavra do Senhor vai encontrar guarida aqui e será escrita aqui. Mas ele diz mais ainda. Todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Leia o 12, por favor. Porque... eu serei o quê? Misericordioso para com as suas. Que Deus é esse? Isso aqui faz parte do novo concerto. Ele vem tendo misericórdia antes que o mundo existisse. Mas para nós, muitas vezes na particularidade de cada um, porque o Wagner não é você. Nem você é o Wagner. Diante de Deus, o Wagner é o Wagner. Eu sou eu diante do Senhor. E a particularidade da tratativa do Senhor com o Wagner é com o Wagner. O que está aqui dentro, em termos orgânicos, é tudo igual, mas o reflexo das áreas produtivas cerebrais é que muda.
Se você não perder tanto tempo nesse ano que nós vamos entrar, você vai chegar ao fim desse ano 2026 com uma visão muito diferente daquela que você tem de quem é Jesus Cristo. Porque uma coisa eu te garanto, Ele é misericordioso conosco. Ah, mas eu errei tanto esse ano, querido. Tome posse da nova aliança e do novo concerto. Todo bem, toda dádiva, toda a graça do Senhor sobre tua vida, para te fazer próspero, está debaixo da vivência do que o Senhor está propondo para nós. O novo tempo. Eu vou colocar a minha lei no teu entendimento. E eu vou escrevê-la no teu coração. Eu serei o teu Deus. E você será minha propriedade. Isso é reflexo do ouvir. Como é que Deus coloca a lei no entendimento se não for pelo ouvido? Jó diz que o paladar prova comida, assim como o ouvido prova as palavras. O sabor da palavra do Senhor é sentido pelo ouvido. Nós comemos por aqui. Isso é uma incoerência dentro do mundo científico, natural, biológico e neurobiológico. É uma incoerência, mas para Deus não tem incoerência. Nós comemos por aqui, sentimos o sabor da palavra por aqui, e quando sentimos o tempero, ela é escrita no meu coração. Tem gente que sai da igreja muitas vezes, ouviu a pregação. Tem uns que saem dizendo assim, meu Deus, mudou tudo, Deus me respondeu. Queridos, a diferença entre eu e você, entre você e eu. Uma coisa é comum a nós dois, a misericórdia do Senhor. E Ele diz, os seus pecados, de seus pecados e de suas prevaricações, este que é o grande segredo. Não lembrarei mais. Você crê em tudo isso? Eu, para o último domingo do ano, ouvi tudo isso aqui. Eu tinha muita coisa para falar, mas nem vou. Porque, deixa eu armazenar isso. Deixa eu guardar essa porção, porque senão não vou guardar nada. – 52 semanas martelando aqui. 52 domingos martelando aqui. Eu só te dou um conselho. Entra nessa aliança. Entra nessa aliança com o Senhor. Faça com Ele esta aliança. Diga assim, Senhor, minha mente está à tua disposição e o meu coração aberto para que tu escrevas. Ora, e como é que o Senhor vai escrever se a carta é escrita não com tinta, mas com sangue? Não em tábuas de pedra, mas na tábua de coração. Que caneta Deus usa? Trouxe essa palavra no Café dos Pastores aqui em setembro. Salmo 45:1 diz, o salmista diz que ele tem prazer nas coisas do Senhor e que a língua dele, a minha e a tua, é a pena de um destro escritor. Deus usa
a boca, nossa língua, para escrever a carta no nosso coração. Por isso, quando você levanta, não começa a dizer, ô dia terrível, ô dia feio, começa a armazenar coisas boas. Esse dia foi o que o Senhor fez, está chovendo, está 38, 40, sensação de 50, eu não durmo direito, 4 banhos gelados por noite, mas esse é o dia que o Senhor fez, e fez por minha causa. Se eu aqui não tivesse, ele não precisaria fazer o dia, mas ele fez porque eu estou nessa terra. E esse dia ele diz assim, regozije-se e alegre-se nele. Porque a tua língua, o Senhor quer que se torne a grande caneta na mão de um destro escritor. A tua língua é a pena da caneta. Vamos, cara. Quarta-feira, tenho pedido ao Senhor que nos dê um culto glorioso. Estaremos passando de 25 para 26, chorando de alegria. Em ambos os anos, chorando. De 25 pela vitória, chorando pela vitória, de alegria da vitória. E 26, do cumprimento que o Senhor já produziu para nós. 26 pode ser um ano difícil, mas para a tua casa tem um dono diferente. Na minha casa, na minha mesa, na minha despensa, no meu leito, no meu trabalho. Tem alguém, tem um gerente lá que é diretor majoritário, que ele comanda, ele sabe o que eu preciso e ele vai fazer o que tem que fazer. Então, tem que ser meio frustrados em algumas coisas, porque nós somos terríveis. Eu tenho sempre falado que muitas vezes nós choramos, ai Senhor, por que eu tenho passado tão apertado? O que é que eu queria, Senhor? Eu não queria nada além de um carrinho, né? Um dinheirinho, uma casinha na praia, né? Eu só queria isso, Senhor. O Senhor fala, se eu te der o carrinho, o dinheirinho, a casinha na praia, nunca mais você me vê. Então, que o ano de 26, que estamos nos aproximando dele, seja um ano especial para cada um de nós. Mas não posso esconder o que o Senhor tem me mostrado e falado. Será um ano que, em comparação a 25, será um ano do dobrar dos joelhos. Nós vamos nos encurvar diante da soberania do Senhor e conhecê-la. Por isso que essa palavra diz, todos me conhecerão, desde o menor até o maior. Porque eu porei a minha lei no entendimento e a escreverei nas tábuas de carne e de coração. E serei misericordioso com as suas iniquidades. E dos seus pecados eu não me lembrarei mais. Que Deus nos dê alegria para alegrarmos o coração dele. E na quarta-feira teremos a oferta alçada, 3 vezes no ano que nós fazemos, que é bíblico. 3 vezes no ano levavam a oferta alçada ao tabernáculo, ao templo. Então, a oferta alçada tua é uma oferta de gratidão. Meus irmãos, não foi uma vez só, mas várias vezes eu como pastor de igrejas de outras cidades que tive, recebemos carros, casas, de oferta alçada. Então, joias, não é? O importante é que você traga uma oferta de gratidão, não é dízimo. É oferta de gratidão. Eu acho que o presbítero Rogério vai trazer uns 10 mil reais. Né, Dri?
Deus trouxe ele de volta, não trouxe? Então, olha lá aí, presbítero. Deus te livrou de grandes coisas, seja grato. Não é porque a igreja está pedindo, é bíblico e nós estamos cumprindo o que é bíblico. Eu digo até a esses que talvez estejam nos assistindo pela internet, se você não puder vir, cumpra o que a palavra te ordena. O Senhor espera a tua oferta de gratidão. Então, na quarta-feira, nós estaremos trazendo a nossa oferta de gratidão na passagem do ano. Vamos passar de um ano para o outro e vamos ser gratos ao Senhor por tudo. Pai, eu abençoo o teu povo agora. Com esta palavra que tu nos destes. Que cada um tome posse dela. Traga para a sua mente e o seu coração a disposição de abri-los para o Senhor. Para que o Senhor tenha liberdade de escrever a história da nossa existência dentro da tua palavra. Que a tua bendita graça, o teu amor incomparável, a graça bendita do nosso Senhor Jesus Cristo, e essa intimidade gloriosa com o teu Santo Espírito, que desvenda para nós estas promessas, que traz para nós esta aliança, que este amor, esta graça, esta intimidade seja sobre todos nós. E hoje, Senhor, com a gratidão desses 52 domingos, que ouvimos a tua voz, a tua palavra, com essa gratidão, nós dizemos de todo o nosso coração: